Vamos trazer agora o Carlito Neto, que já está aqui nos bastidores. Bem-vindo, Carlito, tudo bem? Tudo ótimo, Dri, Sinara. Adorei a fala do deputado Rogério, viu? Também concordei demais, gente. Né? Você sabe que ontem, viu, Carlito e Dri, quando eu entrevistei o Gessé Souza, aliás, amanhã, hein, gente, no programão da Fórum, 19 horas, tem a entrevista com o Gessé. E uma das coisas que ele falou é que a extrema-direita está ganhando a disputa política, a tal guerra cultural, por WO. Porque a esquerda está fugindo da raia. E é exatamente o que o Rogério falou agora. A gente não vai mais fazer disputa, vai todo mundo para o centro. Essa vai ter centro, não tem mais esquerda. Eu quero só fazer um adendo, inclusive, a fala aqui, antes de a gente partir para a minha participação efetiva, Adri, sobre a fala do Boulos aí, né? Ser candidato ou não ser candidato, e as críticas feitas pelo Quaquá e pelo Gilmar, né? O Quaquá, né, que, sinceramente, eu não consigo entender como é que ele ainda faz parte do quadro do Partido dos Trabalhadores, né? Fazendo o que ele faz, defendendo o que ele tem defendido, inclusive. Ele citou na entrevista que ele deu, dizendo que o Boulos, que era a escolha errada, que todo mundo sabia que ia perder, ele sugeriu 3 nomes. Ele sugeriu que poderia ser a Tabata Amaral a candidata, ele sugeriu que poderia ser o Márcio França o candidato, e ele sugeriu que poderia ser a companheira do Haddad candidato. E eu preciso lembrar para o Quaquá, que eu acho que ele deve estar com um problema de memória, que em 2018, por exemplo, o Márcio França não foi eleito, concorrendo com o João Dória, inclusive, e declarou neutralidade no segundo turno contra Bolsonaro. Beleza, a gente está numa aliança nesse momento de centrão e tudo mais, a gente entende, passou. Em 2020, o Márcio França foi candidato. O Gilmar Tato também foi candidato. E sabe o que aconteceu com o Tato? Com todo o respeito que eu tenho ao Tato aqui, isso não é um ataque pessoal, o Tato ficou atrás do Mamãe Falei na eleição de São Paulo. O Márcio França ficou atrás do Guilherme Boulos. Então, como é Quaquá? Que a candidatura viável seria o Márcio França, se em 2020, naquela época o Márcio França nem estava próximo do governo, inclusive também declarou neutralidade no segundo turno contra o Bruno Covas, né? Boulos e o Bruno Covas, ele declarou neutralidade também. Como é que ele venceria a eleição? Que o Boulos era a pessoa certa para perder. Eu tenho que concordar com o Boulos. Isso é ser engenheiro de obra pronta. Você sabe, Carlito, que o Márcio França esteve aqui na terça-feira aqui no canal, na segunda, né? Foi entrevistado aqui por nós, e ele mesmo falou que não, o Boulos, a Sinara, acho que fez essa pergunta das críticas do Quaquá, e ele mesmo falou, não, o Boulos tinha um acordo com o presidente Lula, com o PT, de que ele seria o candidato, inclusive lembrou que o Boulos estava do lado do Lula, né, em todos os momentos da prisão, e existia esse acordo. Então, acho que nem o Márcio... E para além, inclusive, do acordo, fosse candidato, né? Para além do acordo, né? O Boulos era um candidato viável. O que o Galo de Luta falou na entrevista que ele deu na UOL essa semana é bem interessante. O Boulos perdeu porque a gente está perdendo as bases. E a gente precisa voltar a construir essas bases. Não é, o Galo falou isso, né? O Galo de Luta. O Boulos poderia ter feito uma campanha 10 vezes melhor que essa, que não venceria. Não é por culpa do Boulos. Agora, gente, o Boulos enfrentou a máquina da prefeitura com toda... do governo, a gente. Mídia. A mídia. O mercado financeiro. Né? Gente, foi uma aliança... A entrevista dele é muito boa. A entrevista do Boulos é muito boa, bota os pontos. E gostei também, não tem esse papo de que a gente está fugindo da esquerda. Isso aí é conversa de gente que é como o deputado Rogério falou, esse papo de que está fugindo da esquerda, que não era para ter o Boulos, é papo de gente da esquerda que queria apoiar o Nunes e não tem coragem de falar. E, aliás, o próprio Gilmar Tato insinua que ele gostaria que tivesse apoiado o Ricardo Nunes. Não é? Exatamente. Ele não deixa de falar, não, talvez nós nos... Aliás, trata-o por Ricardo. Eu achei um detalhe importante, né? Que o Gilmar Tato trata o Ricardo Nunes por Ricardo o tempo todo na entrevista. Porque o Ricardo, né? E que a gente poderia ter apoiado o Ricardo, chegar um pouquinho lá para apoiar o Ricardo. É um pragmatismo excessivo e que não tem futuro para a gente. Não tem futuro para ser de esquerda, certo? Eu acho assim que a gente pode até se aproximar do centro em termos de recalibrar o nosso discurso, o que a gente fala e tal. Centro-esquerda.
Perfeito. Tá? Centro-esquerda, e não centro-direita ou centro puro. Temos sempre com o pé na esquerda. O próprio Lula é uma figura de centro-esquerda, o social-democrata, né, Carlito? E assim, outra fala que o deputado teve que é importante, que é falar sobre política e a construção, né? Eu fui criticado há uns dias atrás aí por um comunicador também, dizendo que a minha votação aqui em Aracaju foi ridícula, que eu tive 423 votos. Aí você pergunta, ele se baseou em quê para chegar nessa conclusão? Em nada, porque a minha votação aqui em Aracaju ficou dentro da minha expectativa, que era entre 400 e 600 votos, eu estava me lançando candidato, eu fiquei atrás apenas do vereador eleito no partido, gastando 10 vezes menos que o vereador eleito. Fiquei como terceiro suplente na federação, gastando 6 vezes menos quase que o primeiro suplente e 2 vezes menos quase que a segunda suplente. E com a possibilidade real de assumir uma cadeira em 2027, Sinara. Por quê? Porque eu preenchi o consciente 10% do consciente partidário. Então, política é construção. Por isso que a gente aqui, às vezes, critica essas pessoas que ficam atacando o governo. Não é criticando o governo, tá? É atacando o governo sem apresentar a solução. É gente que dá a entender, Sinara, que o Lula quer botar o problema da economia no lombo do pobre, que é só o Lula dar uma canetada que resolve isso. E aí você consegue entender que a pessoa não entende como é que funciona a lei, não entende que o presidente não pode sair dando canetada, porque isso pode gerar um crime de responsabilidade e motivo de impeachment do presidente, mas é gente séria, sim, entre aspas, que é levado a sério no debate público, que tem espaço, às vezes, numa mídia com muito alcance. E outra coisa, tá? O presidente Lula já falou, Sinara, Dri e a audiência da revista Fórum, é para criticar. Só que criticar é quando você apresenta o problema e sugere a solução. Quando você só fala que tá ruim, 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 não apresenta nada, aí, meu amigo, é atacar. E atacar qualquer idiota consegue fazer. Não precisa ser muito sábio para atacar, não, tá? É só falar qualquer baboseira, espalhar fake news sobre BPC, FGTS e outras coisas que prontamente vão ser desmentidas, né? Eu acabei de ver uma entrevista fantástica aqui do ministro Carlos Lupe. Eu devo encontrar com ele, inclusive, nos próximos dias em Brasília. Eu vou fazer uma viagem para Brasília, devo encontrar com ele. Ele colocou aqui, se cortar direito da Previdência, não tenho como ficar no governo. E eu te pergunto, de onde é que está saindo isso? Aí você vê, Dri, vários, entre aspas, comunicadores do campo da esquerda metendo o pau no Lula e metendo o pau no Haddad, dando a entender que é só vontade. Basta o Haddad querer, basta o Lula querer, que amanhã assim será. Como diria, inclusive, um dos jingles do Lula no passado, né? Não... Ele não tem pressão, não tem mercado, não tem membros do Congresso pressionando, é só força de vontade do Lula ou do Haddad sobre querer ou não querer. E aí você vai ver o editorial ontem do Globo, editorial do Globo dizendo que tem de se desvincular BPC disso, BPC daquilo, que tem de reduzir investimento em programa social, que ele chama de gasto, e o presidente Lula vai lá e responde, investimento em programa social não é gasto, é investir. E é o que esses comunicadores fazem? Se calam, eles não citam os editoriais da grande mídia, não citam os editoriais do mercado financeiro, eles tratam basicamente como vontade ou falta de vontade do governo. E aí, vendo como é que essas pessoas analisam o meu resultado político, fiquei como suplente, viu, queridos? Suplente, tá? Posso entrar, inclusive, muito em breve para ocupar um cargo de vereador na minha cidade, porque eu não tive medo de me lançar candidato, eu não tive medo de fazer a minha campanha. E digo mais, Sinara, em 2026 eu vou ser candidato provavelmente a deputado federal. Provavelmente eu não vou ganhar, porque isso é construção de uma carreira política. Mas em 2028 é provável que eu seja eleito vereador, coisa que muita gente que fica cobrando o governo, porque está fora, não sabe como é que funciona a política institucional, não sabe como é que funciona a legislação brasileira, fala, era só o presidente bater de frente com o mercado. Por que esse povo não está convocando, por exemplo, Sinara, ato para a rua? Vamos mobilizar atos na rua, vamos pressionar o mercado e dar suporte ao governo para que o governo faça... Bora trabalhar, galera. Sai do sofá e para de ficar aí todo mundo dando pitaco. Né? Nessa história do Boulos, eu vi argumentos totalmente contraditórios, me irritei. Então, tinha gente que dizia, o Boulos não ganhou porque devia ir mais para o centro. Aí tinha gente que dizia, o Boulos não ganhou porque tinha que ir mais para a esquerda. Aí tinha gente que dizia, o Boulos não ganhou porque tinha boné do MST e camiseta vermelha demais da manifestação.
E decida. Todo mundo sabia a Agora, solução. botar a mão na massa, sair do sofá para trabalhar na campanha, eu não vi esse pessoal. Eu não vi, ó. Não. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, né? Que é uma coisa que o Galo... Eu tô sendo muita entrevista do Galo de Luta aqui, porque acho que foi na ferida de parte dessa esquerda intelectual, ele chama de esquerda playboy, né? E faz sentido, né? Que é a esquerda que teve consciência política a partir do estudo acadêmico e acha que, nossa, o mundo se abriu para mim, eu inventei a roda de novo. E o Galo explica uma coisa que é meio básico. O indivíduo da periferia que votou no Pablo Marçal, ele não é um pobre de direita, ele nem sabe se é de direita ou de esquerda. O que ele faz, sabe o que, Sinara? Ele faz o seguinte, esse mano aí tá dizendo que vai botar uma linha de trem a mais aqui, uma linha de metrô a mais e uma linha de ônibus a mais. Então, ao invés de eu acordar 4 da manhã para ir trabalhar, eu vou acordar 6. Vou votar nesse cara. Acabou. Ele não quer saber se o cara é da classe trabalhadora, se o cara não é da classe trabalhadora. E sabe qual é a prova disso? A Jojo Todinho. Jojo Todinho, que hoje tem a oportunidade de fazer nível superior, que teve a oportunidade de estudar, ela tem usado pautas da esquerda para justificar porque que ela é de direita. Ah, porque eu sou a mulher preta. Ah, porque mulher não tem espaço no Brasil. Ah, porque eu sou vítima de racismo. Querida, se você é vítima de racismo, se você é vítima de machismo, você está do lado errado da política. Isso só mostra que você nem entende pelo que você está lutando. E aí ele traz um ponto que eu acho que é preponderante, que é o quê? É a gente entender como é que essas pessoas são cooptadas pelo discurso. E não adianta ficar chamando o pobre da periferia de burro pobre de direita, porque ele não é burro. Ele nem sabe que ele é de direita. Botaram na cabeça dele. O trabalhador que é explorado hoje, Sinara, que muita gente fala, o trabalhador quer ser empreendedor. Como é que é feito o discurso para o trabalhador ser explorado pelas plataformas e achar que é bom? O cara chega para ele e fala assim, Sinara, rapaz, esse trabalho é recebendo um salário mínimo. Você ganha R$ 1.412. Trabalha de domingo a domingo, tem uma folga na semana, ainda tem desconto de FGTS, seguro-desemprego, porque vende para eles que FGTS, seguro-desemprego é algo ruim. Vem trabalhar na plataforma. Aqui você vai fazer o seu próprio horário, você vai ser explorado? Vai. Você vai trabalhar 12 horas, 13 horas, mas você, o dia que você não quiser trabalhar, você não trabalha. Você vai faturar muito mais. Só que eles não explicam que faturamento é uma coisa e lucro é outra coisa. Então o cara lá no aplicativo e faz assim, esse mês aqui eu faturei R$ 4.500. Certo, mas e a manutenção do carro? E a manutenção da moto? E o combustível? E se você se acidentar, um seguro, já que não tem ali uma ligação direta, por que não tem, por exemplo, uma previdência privada, né, já que eles defendem, para poder se proteger? Agora, sabe o que eu acho engraçado, Sinara e Dri? Nenhum desses indivíduos que estão chamando pobre de direita, tem defendido, por exemplo, o fortalecimento de sindicatos ou a criação de cooperativas. Tem um exemplo que lá em Araraquara, que a prefeitura do Edinho Silva criou lá o Coopera Araraquara, que é uma pasta dentro da secretaria da prefeitura que incentiva a criação de cooperativas. Sabe por quê, Sinara? O trabalhador cooperado, ele é o próprio patrão, ele é o próprio chefe, ele faz o próprio horário, mas o lucro é praticamente 100% dele. O que não fica com ele é para manter a estrutura da cooperativa. O cooperado consegue comprar veículos mais baratos, negociando direto com a fábrica ou com a concessionária. O cooperado consegue comprar combustível mais barato, comprando diretamente da distribuidora de combustível. Mas o mesmo grupo que diz que o trabalhador de esquerda não quer ser mais um CLT, quer ser empreendedor, ele não fomenta a cultura do cooperativismo, por exemplo, onde o trabalhador vai ser o seu próprio patrão, porém ele vai ter um lucro maior. Se você chegar hoje nesses sindicatos aí de representante de categoria, vários deles que são ligados a motoristas de aplicativo não propagam essa ideia dentro da própria categoria. Gente, vamos montar aqui um aplicativo nosso, vamos fazer isso. O que eles falam é o seguinte, não, se montar um aplicativo nosso não compensa, porque a Uber tem mais clientes, a 99 tem mais clientes. Tem várias cidades do Brasil que têm aplicativos próprios, Sinara Idri. Várias. E que funciona. Agora, Araraquara acabou de lançar esse ano, Dri, um aplicativo que une entregador de aplicativo e vendedores de lanchonetes e mercearias. Ou seja, o entregador fica com 85% do lucro da entrega e o motorista e o estabelecimento paga uma taxa por mês, ao invés de ser como é no iFood. Eu já tive um estabelecimento pelo iFood. Sabe como é que era, Sinara? Eu vendia um açaí. Eu tinha uma açaiteria, como é que a gente chama aqui no Nordeste. Aí a gente vendia, Sinara. Aí, digamos que o açaí foi R$70 e a entrega foi 30. Eu usava a entrega do próprio iFood.
Eles ficavam, Dri, quando o pagamento era no cartão e eu usava o motoboy do iFood, eles ficavam com 30% do valor. Só que não é 30% do valor do pedido do produto, não. É 30% do valor do pedido. Ou seja, eles cobravam de mim para usar o motoboy deles, cobravam a taxa do motoboy que iam fazer entrega e ainda me cobravam o valor de 30% em cima do valor total, incluindo a venda do produto e a entrega. Ou seja, se fosse R$70 de produto, Sinara, e R$30 da entrega, eles somavam R$100 e eu tinha de pagar R$30 a eles. Então, o meu açaí que foi 70, o meu lucro, o meu valor bruto já saía de 70 para 40. Então, onde é que estava o meu lucro? Por que isso não é explicado para o trabalhador? Será que não falta interesse também de parte dessa esquerda que está na internet de defender que o Lula é contra o CLT, o Lula quer abraçar o empreendedor? Não é que tem de quer abraçar o empreendedor, irmão. O empreendedor da esquerda está aí. A gente vai fazer o quê? Vai dar uma banana para ele ou vai tentar sentar e jogar ele nas mãos da extrema-direita, como está acontecendo? A Dri é testemunha de como eu me bato com isso, né, Dri? Como eu me bato com isso, as pessoas falam assim, mas 70% dos trabalhadores que ganham pouco querem ser CLT. Mas não são. Se eles querem, é porque eles não são. Eles estão fazendo o quê? Eles estão sendo trabalhadores de aplicativo e tal. E a gente vai jogar eles todos na mão da extrema-direita, porque eles não são CLT como eu gostaria. Gente... Quer ver outro mito, Sinara? O mito agora, da PPP. Tem que Posso ter falar rapidinho, Dri? Só para concluir essa raciocínio? Não, é isso. Tem que ter política para esse segmento, para o microempreendedor individual, para o MEI, para o cara se sentir também abraçado pelo governo, né? Não só que ele paga imposto e não tem nada, né? Senão a gente vai dar tudo de graça, Dri, para o Pablo Marçal, que está o tempo inteiro falando com essas pessoas. A gente vai doar esse público que existe, quer a gente queira, quer não, para os Pablos Marçais da vida, porque ele consegue atingi-los com o seu discurso. Já que eles não querem ser CLT, Dri, Sinara, em alguns casos, vamos trazer eles para o cooperativismo, que é uma maneira de manter a consciência de classe ali também. Isso. É que nem um mito do PPP, né? Que nós, a esquerda liberal, petista, porque todo mundo virou petista automaticamente por não concordar com o ataque ao governo sem solução, né? Inclusive, eu sou filiado ao Rede, não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, apesar de não ter nada contra o Partido dos Trabalhadores. E aí eu perguntei o seguinte, Sinara, é evidente que nós do campo da esquerda não somos favoráveis às parcerias público-privadas, isso é um fato. Nós não somos favoráveis. Mas se até a China, que ora é chamada de socialista, ora é chamada de comunista, às vezes faz parceria público-privada quando necessário, então existem momentos que quando há necessidade não tem o que fazer. Eu concordo com isso? Não. Como é que eu acho que tem que ser a parceria público-privada? Se faz a parceria público-privada enquanto o governo resolve o problema que gerou a parceria. Vou te dar um exemplo, Sinara. E aqui vai um exemplo para essa galera que tá aí, né, brabona na internet. Imagina que um pai ou uma mãe de um desses brabões aí da internet da esquerda tem câncer. Uma hipótese que nunca aconteça. E ela precisa fazer um tratamento, Sinara, de câncer. Na cidade dele não tem um hospital do câncer. No Estado também não tem. Só que é um direito dessa pessoa ter acesso à saúde. O que é que o Estado vai fazer? Vai se negar a entregar o direito à pessoa ou vai buscar uma parceria, um convênio, enquanto esse problema não é solucionado? Aí eu queria desafiar aqui esses indivíduos a fazer o seguinte: pegar o seu pai e sua mãe que estiver com câncer e que na sua cidade ainda não tem um hospital do câncer público para atender, que não tem ainda no Estado um hospital do câncer público para atender, e falar assim: pai e mãe, vocês vão morrer pela causa. Eu não admito que o senhor vá ser atendido em um hospital privado, uma parceria público-privada. A gente vai esperar aí o governo construir um hospital. Em nome da causa, vocês vão morrer, mas eu não levo vocês para ser atendido em um hospital com parceria público-privada, já que neste momento não tem hospital na minha cidade. É óbvio que a gente não vai defender parceria público-privada o tempo inteiro, mas a gente sabe que existem exceções. Existem situações. Eu não vou querer que um parente meu, por exemplo, que está com câncer, que pode ter um tratamento e na minha cidade não tem, por exemplo, hospital, morra por uma causa até que o hospital do câncer fique pronto. Não. Eu vou continuar cobrando que se tenha ampliação do atendimento público, que se construa o hospital público, mas é um direito do meu familiar ser atendido. Se o Estado não conseguiu entregar, ele não pode morrer por uma falha do Estado. O Estado tem de construir. Aqui em Sergipe está sendo construído o Hospital do Câncer, por exemplo. Mas durante muito tempo, Sinara e Dri,
foram feitas parcerias que eu discordo, mas que eu entendo. Eu não vou chegar pro meu parente e falar, camarada, você vai morrer aí pela luta, viu? É isso, eu sou contra a parceria público-privada, e aí a gente se vê no próximo plano, se existir um outro plano. Enquanto isso, vai virar um marketing da nossa causa aqui. Não é assim que funciona, gente. Isso tem que ser dito, inclusive, para as pessoas. Por isso que eu trago exemplos assim tão sinistros, Sinara, para que as pessoas entendam que toda regra tem exceção. É evidente que a gente não vai falar, tem de fechar parceria público-privada para tudo. Eu vi esses dias um ataque ao BNDES. Não, porque o BNDES financia empresa privada. O BNDES financia empresa privada para executar serviço público, para exportar mão de obra através do que a gente chama de soft power. É isso que dá se ater apenas a uma monografia. E quando eu falo monografia, é uma única referência, né? Ao invés de se apegar em várias bibliografias, se apega a uma única monografia, se pega um único trabalho ali e se atenta e ignora a teoria política, ignora que o mundo é globalizado, ignora que gostemos ou não, vivemos em uma democracia burguesa, como se fala muito por aí, e você tem duas opções. Ou o presidente dá uma canetada e sofre impeachment para agradar quem não conhece a lei, ou a gente chega para as pessoas que, infelizmente, não sabem como é que funciona a lei e fala, senta aqui, vamos aprender. Não é fácil, é duro, vai demorar. E é como disse o deputado Rogério, ser de esquerda é luta, é isso aí. Se toda vez que a esquerda perder uma eleição, for derrotada, falar, acabou, eu vou para o centro agora, não tinha mais esquerda. Ou se toda vez que a gente fosse candidato ganhasse, não tinha mais direita. É isso. É isso aí. Carlito, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar, mas é excelente. Só falar aqui uma coisinha só, gente. É um recado aqui para Clarissa Berry Veiga. Sinara fala demais. Olha, Clarissa, existem tantas tentativas de calar as mulheres, me deixa muito triste que isso venha de uma mulher no nosso chat. Quer dizer, eu sou convidada para opinar e vem uma mulher dizer que eu falo demais, sendo que eu normalmente me calo na fala de todo mundo, né? O que é isso? Mas tá as mulheres cheio. Atacam Daqui a pouco veio uma também triste, falar né? que eu tava... Machismo seu, tá? Mas nem liga para alguns comentários, tem... Não, mas eu respondo, porque eu acho muito feio, parece coisa de mulher bolsonarista, sinceramente. Mas, Carlito, queria te agradecer, excelente discussão, vamos continuar falando sobre isso, enfim, a gente faz todo Desculpa dia... atropelar a pauta, viu, Dri? A pauta era outra. Tudo bem, a pauta se impôs. Muito obrigada, Carlito. Muita fala boa. Obrigada, Carlito, obrigada, Adri. Eu volto 19 horas com o Brocol, tá, gente? Uma excelente tarde para todos vocês e amanhã eu estou aqui de novo às 11 horas e espero você aqui para conversar com a gente. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.